Olá, sejam bem-vindos ao canal Marajoando Cultural. Eu me chamo Luiz e hoje nós fazemos o nosso 11º vídeo da série analisando os candidatos e as candidatas às prefeituras pelo Marajó. Hoje vamos falar dos candidatos à prefeitura do município de Melgaço, importante município também do arquipélago do Marajó, localizado na região ocidental do arquipélago. Temos dois candidatos apenas, que é Éder Vaz pelo União Brasil e Zé Viegas pelo MDB. Se você já gostou desse tema, peço para que você curta, comente, compartilhe, que assim você ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Vamos começar falando de alguns dados declarados, em seguida trazemos alguns pontos que podem ser fortes quanto votos na eleição e pontos críticos em relação ao perfil dos candidatos. Vamos começar por o candidato Éder Vaz, que vem pelo União Brasil. Ele tem 39 anos, tem o ensino médio completo, é declarado como empresário quanto profissão, mas também é ex-secretário de Educação do atual prefeito, do qual indicou o prefeito Ticas Viegas. Ele é natural do município de Breves e vem pela coligação, abre aspas, Juntos por Melgaço, para continuar avançando, fecha aspas. Essa coligação é composta pelos partidos PP, União Brasil e PSD. Éder Vaz está estreando na candidatura a prefeito, aliás, ele está estreando na política, nunca foi prefeito, nunca foi vice, nunca foi candidato, de fato, nem mesmo a vereador. O seu candidato a vice-prefeito é o atual vice-prefeito do prefeito, então realmente é uma proposta de continuidade de Ticas Viegas. O candidato que também é atual vice-prefeito é o Didi Lima, do PSD, e tem 55 anos, tem ensino médio completo, ele é natural também de Breves. Em 2016 ele foi eleito vereador e em 2020, na última eleição, portanto, ele substituiu o vice que vinha na eleição anterior, do qual o Ticas tinha sido eleito. Na reeleição do Ticas, ele foi candidato a vice e foi eleito, portanto, em 2020. Essa trajetória de Didi Lima, que vem fazendo a chapa aí pelo PSD. Agora vamos falar do segundo candidato, que é Zé Viegas. Então, a semelhança do nome aqui com Ticas, atual prefeito, ele é primo e ex-aliado também do Ticas Viegas. O Zé Viegas, ele vem pelo MDB, ele tem 45 anos, ele tem um ensino médio incompleto. Ele é natural de Melgaço mesmo, e ele vem por uma coligação chamada, abre aspas, A Mudança é Agora, Melgaço, fecha aspas. O Zé Viegas tem, na sua experiência, a carreira ao legislativo. Ele foi eleito 3 vezes consecutivas como vereador do município de Melgaço pelo PSDB. Para quem não lembra, o Ticas Viegas é o prefeito que foi eleito e reeleito pelo PSDB. De fato, foi um partido que perdeu muita força nos últimos anos, não só no Marajó, como no Brasil inteiro. E o União Brasil, que é o partido do Éder Vaz, ele substitui esse lugar da centro-direita. Então, ainda que isso não faça tanta diferença a ideologia nos municípios, mas as orientações das executivas dos partidos orientam muito dessa atuação. Então, o Zé Viegas, para você ver como também estava muito alinhado, né, antes dessa eleição, ao próprio primo Ticas Viegas, ao grupo do qual o Éder Vaz faz parte, ele foi eleito 3 vezes pelo PSDB, enquanto que o Ticas Viegas se elegia como prefeito, o Zé Viegas se elegia como vereador. Hoje em dia estão de lados opostos os primos. O seu candidato a vice-prefeito é o Adiel Moura Júnior, que é o filho do ex-prefeito que foi eleito por 2 mandatos também, Adiel Moura. O Adiel Moura Júnior tem 39 anos e é candidato pelo PT. Outro ponto importante é que a coligação do qual Zé Viegas vem como titular é composta pelo MDB e pela Federação Brasil da Esperança. Por isso que a chapa é composta por Adiel Moura Júnior, vindo pelo PT, fechando a chapa. Agora a gente vai trazer alguns pontos que podem refletir como pontos fortes e pontos críticos aos 2 candidatos, as 2 chapas, as 2 candidaturas. Primeiro, falando sobre Éder Vaz. Eu acho que o primeiro ponto colocaria como forte dentro da candidatura é o uso da máquina pública, a máquina do próprio prefeito, os recursos econômicos. Isso aqui eu nem coloco como uma virtude, nem acho que seja ético utilizar dessa maneira, mas eu já falei de outros prefeitos que devem usar essa máquina pública, o seu exército de contratados, para eleger
o seu sucessor ou se reeleger. Eu acho que é o caso do Éder Vaz, ex-secretário super alinhado com o atual prefeito. Então deve-se utilizar, está utilizando o máximo disso para conseguir a continuidade dessa gestão que aqui está há 8 anos. Acho que outro ponto que pode ser forte dentro da candidatura do Éder Vaz é a comunicação. Vou citar apenas uma única rede, que é o Instagram, que ele tem cerca de 3.300 seguidores, então uma comunicação bem midiática, a gente pode dizer. A gente não pode dizer, essa comunicação é boa, essa comunicação é ruim, fazendo esse juízo de valor, mas de que fato engaja e tem um alcance que pode também fazer a diferença nesse campo midiático. E por último, acho que o discurso que sempre reverbera, que é o fato de dizer que essa alternativa ela é a continuidade dessa gestão. Então, para quem supostamente apoia, ou então tem motivos para apoiar essa gestão, vai apoiar Éder Vaz. Por outro lado, alguns pontos negativos. Então, para quem desaprova a gestão do Ticas Viegas, já tem algumas denúncias. Então, o Éder Vaz representa exatamente essa continuidade, esse problema, aquilo que pode ser apontado como negativo na atual gestão. Então, ele não é diferente disso. Na verdade, ele é a proposta dessa continuidade. Então, nesse lugar, assume também esse legado do Ticas Viegas. Além do fato do Éder Vaz ser um estreante na política, embora com todo esse aparato e também com a experiência de secretário, gestão de prefeito é completamente diferente. Também colocaria como ponto negativo outra herança da gestão de Ticas Viegas, o índice de transparência e governança pública também, avaliado como negativo em 2024, assim como nos anos anteriores. Então, o Éder Vaz não é apenas a proposta de continuidade, mas também fazia parte da própria gestão como secretário de Educação. Colocaria também como ponto crítico dessa candidatura. Outra coisa que reverbera muito nas mídias é que constantemente as matérias investigativas vão a Melgaço pelo fato de, no último censo, ter sido o menor IDH do Brasil e tudo mais, e fazendo reportagens de vulnerabilidade social, fazem sempre esse contraste, né, dos gastos, inclusive no período de campanha dos candidatos, principalmente do candidato do prefeito. Então, um contraste entre a vulnerabilidade e a falta de políticas públicas e os gastos de gestores, de outras pessoas ligadas à prefeitura. Então, isso é bem explorado em algumas matérias investigativas. Então, isso é uma vitrine que também pode ser utilizada, inclusive, por seu adversário. Além do fato de Ticas Viegas ter sido investigado no começo desse ano pelas suas contas terem sido reprovadas nos primeiros anos. Então, mais uma coisa, né, herdada aqui da própria gestão do qual Éder Vaz está fazendo parte. Então, algo também ligado à investigação, à corrupção, à transparência pública. Então, mais um ponto crítico. Por outro lado, o Zé Viegas pode ser colocado, principalmente na sua comunicação, como uma alternativa, embora a gente já tenha falado a proximidade do histórico político com o próprio Ticas Viegas, mas agora parece estar de lado oposto, então está se colocando desde o começo da campanha como essa alternativa. Além da comunicação, também tem menos seguidores do que o Éder Vaz, mas tem cerca de 2.100 seguidores aproximadamente. Então é uma comunicação também feita com viés parecido, talvez com menos recursos, pelo que a gente consegue acompanhar, mas é um embate de fato. A comunicação colocaria com esse ponto. Também de somar-se ao ex-prefeito, embora o candidato seja o filho do ex-prefeito Adiel Moura, o Adiel Moura Júnior, então eles somam essa antiga força, né, com o primo do prefeito, que se coloca de lado oposto. Então eles tentam somar-se a essas forças políticas distintas, inclusive com a federação PT, PCdoB, PV, para tentar derrotar o candidato do prefeito. Então esses pontos aqui, de pontos fortes quanto o voto, quanto a candidatura e tal. Agora, outros pontos que pode ser crítico na campanha de Zé Viegas, como, por exemplo, o fato de não ser visto de fato como um novo. Ele não é novo. Então, a gente vai ver o histórico do Zé Viegas, a proximidade, na verdade, é como se fosse o mesmo grupo, né, que muito recentemente se bifurcou, estão de lados opostos, mas, de fato, até onde é uma diferença, é uma renovação, é uma alternativa. Então, acho que isso pode ser colocado em xeque. Outro é o fato de ele estar estreando no Executivo, como candidato ao Executivo. Ele foi eleito 3 vezes vereador e tal, mas ele está estreando como candidato
a prefeito. Então é um lugar novo, assim como para Éder Vaz. E por último, ele está nesse lugar de lutar contra essa máquina econômica e dos outros poderes que pode representar o apoio do atual prefeito ao seu adversário. Eu peço para que você também, que conhece o município de Melgaço, que acompanha esses candidatos, que acompanha outros pontos críticos ou algo que pode fortalecer nessas campanhas, deixe aqui nos comentários qual a sua opinião a respeito. Obrigado por acompanhar o canal Marajó do Cultural. A gente segue fazendo os últimos vídeos dos últimos municípios que faltam. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo. Tchau, tchau.